go, make my body go, make our bodies higher and higher. Então nós vamos começar a nossa aula aí do primeiro ano, né? Gravado direto aqui do Meet. Logo vai estar lá no canal do YouTube para quem perdeu essa aula. Então você pode acompanhar aqui no nosso canal. E a nossa aula de hoje, dando continuidade aí ao que nós estamos discutindo, nós vamos falar sobre religião e filosofia. E um ponto é de discutir sobre fé e razão. Então a gente já vem discutindo sobre sagrado, profano, a gente já vem falando de filosofia da religião e nós vamos continuar o tema num outro capítulo que é falando exatamente de religião e filosofia, tá bom? E para a gente pensar isso, a gente tem que levar em consideração uma coisa. Que coisa é essa, professor? Quando a gente fala de religião cristã, a gente tem, apesar de falar que o berço dela é no Oriente Médio, e isso é verdade, é lá que nasce a religião cristã. Como nós já estudamos, é lá que nasce a religião dos 3 livros, né? O Oriente Médio é o berço das 3 maiores religiões monoteístas do planeta. Mas existe no Ocidente um local que também é um ponto fundamental para a expansão do cristianismo exatamente no Ocidente, até chegar na Itália, por exemplo, na Península Itálica, que é Grécia. A Grécia, ela tem um papel muito importante dentro do cristianismo. Tanto é verdade que Paulo, que é um nome muito importante, um santo muito importante e um grande difusor do cristianismo, ele passa lá pela Grécia, ele vai para lá, ele é um dos apóstolos que acaba levando essa palavra para a Grécia, e a Grécia ela acaba tendo um papel assim, muito importante dentro do cristianismo. Inclusive muitas traduções da Bíblia que nós temos hoje, ela é a tradução do grego. Então você tem o aramaico e você tem um grego como base da Bíblia que nós temos hoje, que é aquela biblioteca, aquele conjunto de textos, artigos, cartas, livros, né, que nós temos, que formam então a base da religião monoteísta. Todas as 3 religiões monoteístas nós temos um livro, né, a Torá, o judaísmo, a Bíblia sagrada para o cristianismo e o Alcorão para a religião islâmica. Então, e aí quando a gente fala então de cristianismo, quando a gente fala de religião e filosofia, pensando o cristianismo, a gente tem que lembrar que a filosofia grega ela tem um ponto muito importante na formação da cristandade. E por que nós temos a filosofia grega tendo um papel aí importante? O cristianismo ele vai ter um santo que vai ser muito importante para a discussão de alguns dogmas e alguns pontos da própria Igreja Católica até hoje. E um desses pontos é a questão da fé e da alma. Então, quando a gente fala de fé, e a fé ele é um ponto-chave dentro do cristianismo, sempre nós temos que puxar quem é que traz essa discussão da fé para o cristianismo. É Santo Agostinho. Por isso que ele está aí na página 74. E como é que isso, professor, acaba se relacionando com a filosofia? Ora, a gente vai já perceber que a ideia de fé que ele está falando é com base em Platão. A ideia de Deus como sendo o impulsionador de tudo, Deus que faz funcionar tudo, é uma concepção de Aristóteles. Então a gente vai ver que o próprio Santo Agostinho, que num primeiro momento ele é descrente, a gente vai já falar disso, ele acaba bebendo na fonte da filosofia, e a partir dessas informações que ele pega, dessas leituras dos filósofos clássicos, ele começa a botar isso dentro do cristianismo, dentro da religião. E aí então a fé e a religião, eles começam a se imbricar, eles começam a se juntar, se misturar, se miscuir, né? Então quando você fala de Santo Agostinho, a gente tem que pensar o seguinte, tá?
que a visão religiosa que ele tem é uma visão religiosa com base em um pensamento que é muito comum, tanto na visão judaica, quanto na visão cristã, quanto a islâmica. Que tudo isso aqui que nós vivemos, que é o mundo sensível, que a gente vai falar, como Platão fala, e divide em dois mundos, ele é passageiro, tá? Que este mundo aqui, que o mundo sensível, ele é um mundo que vai acabar para nós. Nós iremos acabar, na verdade, não o mundo. Né? Vai chegar um momento que nós vamos morrer e que isso aqui acaba para a gente. Então ele vai dizer que este mundo, que é o mundo sensível, é o mundo das sensações, ele é um mundo passageiro e que nós, seres humanos, somos peregrinos neste mundo aqui. Mas acaba aqui, quando tu morre, acaba tudo, e aí que entra então a filosofia e também o pensamento de Santo Agostinho dentro do cristianismo. Ele vai dizer que não. Ele vai dizer que isso aqui ele é passageiro, ele é um momento que nós somos peregrinos, mas que não acaba aqui. Que você precisa, neste mundo, que é o mundo sensível, ser uma pessoa que tenha fé que quando você morrer, você vai para um lugar melhor. E então, para você ir para um lugar melhor, precisa de alguma coisa, porque a carne vai ficar. Se a carne vai ficar, então o que vai para um outro mundo? A alma. E aí ele entra exatamente dentro dessa concepção de alma. E essa concepção de alma, ele vai beber exatamente na fonte de Platão, né? Que nós temos um espírito, que ele vai chamar de alma, e que essa alma, a partir da tua fé, né, você pode ascender, você pode ir para um plano melhor. Né? Você não vai nascer de novo, mas você vai viver num outro mundo. Então, Santo Agostinho ele vai falar de metafísica de novo, ele vai falar de transcendência. É um ponto bem importante para a gente pensar aí, tá? Santo Agostinho, na verdade, ele é de um período histórico ali, como mostra o livro de vocês, de 397 a 398, mais ou menos. Nesse período ele vai escrever aí uns artigos que ficou escrito como confissões, que ele vai dizer que em determinado momento da vida dele, ele foi descrente. A mãe dele era cristã, né? O pai era pagão, e grande parte da infância dele, ele seguiu mais a linha do pai. Ele não acreditava muito em Deus, não acreditava muito em Cristo, e isso é um ponto bem interessante quando a gente pensa no cristianismo europeu. Tanto é que a base da reforma religiosa, vocês já ouviram falar da reforma religiosa, não já? Pois é, tem que a base da reforma religiosa é exatamente recuperar o Novo Testamento. Porque o cristianismo seguia mais o Velho Testamento. E qual é a diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento? Alguém sabe me dizer? Qual é a diferença básica aí que você pode ver? Quando você pega o Velho Testamento, como o Diego estava falando, você tem um Deus que ele resolvia a parada ele mesmo. É isso? Tá com problema lá em Sodoma, tá com problema lá em Gomorra. Manda Loki, que é o anjo da morte de Deus, que ele vem com a sua espada de fogo, queima tudo, mata a paradinha. Os homens estão em pecado e tudo mais. Ei, Noé, vem cá, é o seguinte, pega aí um casal de bicho, quem quiser entrar contigo entra, faz uma arca, que eu vou mandar aí uma chuva, um toró, vai ficar 40 dias e 40 noites chovendo, vou matar todo mundo. Não é assim que é Deus no Velho Testamento? Ele também, no Velho Testamento, ele falava direto com as pessoas, né? Então, os profetas do Antigo Testamento, eles falavam direto com Deus, assim, era Moisés e outros profetas. Então, aquela luz, né, abria assim do céu, Moisés. Então, que os profetas, eles tinham o dom de falar direto com Deus. Como é que é no Novo Testamento? É um Deus diferente.
porque ele passou a ser também imanente. Ele também passou a ser um Deus que está aqui, que é o próprio Filho, Jesus. E o que Jesus, que é Deus, porque ele tem a essência de Deus, como nós já vimos, né, que é a transubstanciação. Então, ele é um Deus que já pregava o contrário. Ele já dizia, ora, se te derem uma bufetada num lado, ofereça a outro, né? Ame o próximo como a ti mesmo, perdoa o teu inimigo, né? Então, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra e fica na frente dos outros. Então, ele é um Deus de amor, ele é um Deus do perdão, ele é um Deus do sacrifício, é um Deus que se sacrifica, morre pela salvação dos demais. Então, existem aí dois tipos de Deus. E o Deus, por muito tempo, não era esse Deus de amor, apesar de ser cristianismo falando, que era ensinado para os religiosos. Era o Deus do Velho Testamento, é um Deus rígido, um Deus que briga, um Deus que tu tem que temer. Então era esse Deus. Os mosteiros que começam a ser criados, e o Santo Agostinho ele vai ser fruto deste tipo de educação, eles faziam leituras que normalmente em outras formações religiosas eles não tinham. Desses mosteiros que são mais fechados, ele teve contato com livros que eram considerados livros proibidos, inclusive por muitas vezes pela igreja, que eram livros com teor filosófico. E é exatamente quando ele começa a estudar na fase adulta, que ele entra nesse mosteiro, ele passa a ter contato com a filosofia e ele passa também a ter uma leitura muito mais forte sobre o Novo Testamento. E ele começa então a criar uma base que vai ser uma base muito importante para o próprio cristianismo, que é a questão da fé. Tá? Ele vai falar muito sobre a fé. E que se entrelaça com a ideia de razão, porque o que é fé para a religião é razão para a filosofia. É isso que tu vai estar pensando na tua prova lá, na prova do Enem. Tá? Então, ele passa a discutir, como fala aí no livro, e ele passa a estudar porque ele vai ter contato com um filósofo romano chamado Cícero, tá? Sobremaneira a obra Hortêncio. E a partir daí ele passa então a pensar a filosofia de uma forma ligada à religião, à sua fé. Ele começa a atribuir muito do que é uma discussão filosófica, que não necessariamente é religiosa, cuidado com isso, tá? Ele está tendo contato com uma leitura filosófica, que não é uma leitura religiosa propriamente dita, e ele passa a ter uma interpretação dessa discussão filosófica, e ele começa a ver como é que isso pode estar associado à sua fé, à sua religião. Ele começa a fazer então associações de como que se está discutindo na filosofia, como aquilo que está se discutindo na filosofia sobre metafísica, ele se encaixa na filosofia. Então, a filosofia de Santo Agostinho, ela é muito importante nesse sentido, porque ela vai falar também das relações que identifica entre religião e filosofia, ou seja, entre fé e razão. Então ele vai dizer uma coisa que é a base de tudo, que aí vai levar a fé, que está aí no teu livro. Ele vai dizer o seguinte, que essa relação entre filosofia e religião se resume no seguinte: crer para compreender. Cuidado com essa frase, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Cuidado com essa frase aí na tua prova, tá? Crer para compreender. Se você não é crente, se você não crê que na hora mais alta da missa cristã católica, o padre vai fazer ali a transubstanciação, ele vai fazer ali que o pão se torne carne e que o vinho se torne sangue. Se você não crê
nesse modelo que a igreja criou, você nunca vai compreender o que é aquilo. Se você não compreende, então você não é crente daquilo. Aquilo para você continua pão e continua vinho. É isso que ele está falando. Se você não crer, se você não tiver fé, você não vai compreender o que de fato está acontecendo. E quando a gente pega a Bíblia, tem várias passagens que estão falando exatamente sobre fé o tempo todo. Tá? Esse cristianismo do Novo Testamento, ele é sobremaneira, o Antigo também, mas o Novo ele é baseado na crença. Você crê que o Salvador, que ele também disse, olha, não sou só eu, você pode também curar as pessoas, também você pode andar sobre as águas. Ele falou isso para Pedro, não falou? Quando Pedro viu ele andando sobre as águas, Pedro disse, eu quero andar sobre as águas. E Jesus disse, vem Pedro, pode andar sobre as águas. Só que Pedro, ele parou de crer que ele estava andando. Ele não estava compreendendo aquilo. E aí então ele começa a afundar. E aí vem a célebre frase de Jesus, diz, Pedro, tu és um homem de pouca fé. A expressão a fé remove montanha, que quando a mulher que estava ali muito doente tocou no manto de Jesus no meio da multidão, Jesus sentiu ali algo diferente, perguntou quem me tocou, e ela ali chorando diz, eu quero que o Senhor me cure, estou muito doente, eu creio, eu tenho fé de que o Senhor me cura, me tocando eu vou curar. Jesus disse para ela, em verdade eu vos digo, a tua fé te curou. Jesus não precisou tocar nela, ela se curou porque ela tinha total crença, ela passou a ter a compreensão, ela foi para lá doente e está registrado lá na Bíblia. Aí vem uma outra coisa, se você lê isso e crê que de fato aconteceu. Então esse ponto da crença e da fé, ele é de sobremaneira fundamental para a religião cristã. E isso vem da onde, professor? Isso vem de Santo Agostinho, tá? Como tem lá na página 74 do livro de vocês, tem ali um quadro dizendo, saiba mais, é bem importante isso, tome cuidado na prova do Enem, que diz assim, né? Já convertido ao cristianismo, porque ele vai se converter ao cristianismo, Agostinho irá valer-se de vários elementos. E aí que está o pulo do gato na tua prova de filosofia. Da filosofia platônica. Então tu vai associar muito os princípios filosóficos cristãos de Santo Agostinho com a filosofia de Platão. Então ele bebe muito, ele vai ler muito Platão, ele bebe nessa fonte para pensar a filosofia da religião dele. Tá? Então ele usa os princípios platônicos para formular uma filosofia da religião com base nos princípios. Lembrando que Platão ele divide o mundo em dois. Esse mundo inteligível, esse mundo das ideias é que interessa muito o Santo Agostinho aqui, como a gente vai ver. Tá? Ele associa, por exemplo, a teoria das ideias, que é isso que nós vamos falar, a visão de Deus como Criador. Eu vou falar já, vou me aprofundar um pouquinho mais, mas eu já posso adiantar que, por exemplo, tanto Platão quanto Aristóteles, eles vão ter um discurso e vão escrever sobre uma força criadora. Eles não chamam de Deus, tá? Inclusive a gente já viu isso, né, em outro momento, ou nós vamos ver lá no segundo ano, desculpa, que é Deus entre aspas para a filosofia. Quem é que vai chamar de Deus? Quem vai chamar de Deus é a filosofia religiosa, a filosofia da religião. Platão vai chamar de ideia do bem, ele vai dizer que existe uma força maior, e essa força maior ele vai chamar de ideia do bem, e que associa-se então na religião a Deus. E Aristóteles ele vai dizer que existe um motor que impulsiona tudo. Esse motor que faz tudo movimentar, ele vai chamar de motor imóvel, que é o primeiro motor, que a gente vai ver isso já no outro tópico aqui, tá?
Então, ele bebe muito na fonte da filosofia grega nesse sentido. Tá? E outro ponto que ele vai falar aqui, outro caso, é a questão da alma humana, que também é retomada sobre a luz da fé cristã. Tá? Que você tem uma alma. Platão, ele fala que você tem um espírito, esse espírito superior, que ele vai falar de metafísica, de transcendência. É que esse espírito aqui, para Santo Agostinho, se transforma em alma. Lá você precisa ter fé, que a sua alma ele vai se salvar. Por isso que também vai se criar alguns desígnios. Para a tua alma se salvar, você precisa ser uma pessoa boa e uma pessoa temente a Deus. Isso também vem da fé de Santo Agostinho, mas eu não vou entrar no mérito, que não é esse o ponto da nossa aula. O ponto da nossa aula é associar os princípios filosóficos cristãos de Santo Agostinho com a filosofia grega de Platão e de Aristóteles, principalmente Platão, tá? Então é um ponto que a gente sempre tem que levar em consideração. E para a gente começar a fechar a nossa aula de hoje, nós temos um outro ponto, que é o ponto 75, que são da página 75, que é chamada aqui, as chamadas provas da existência de Deus. Então, quando a gente fala da existência de Deus, de uma força maior, nós temos que levar em consideração 3 argumentos que Santo Agostinho vai trabalhar. Ele vai trabalhar com 3 argumentos que são pressupostos da metafísica filosófica. Tá? E que argumentos são esses, professor? É uma explicação ontológica, uma explicação cosmológica e uma explicação teológica da coisa. Tá? E como é que isso qual é a diferença entre elas? Cuidado com essa palavra, que é a palavra ontologia, ontológica. Qual é o conceito básico de ontologia, professor? Para a filosofia, a ontologia, ela se debruça, ela se dedica a estudar o ser pelo ser. Ora, eu já ouvi isso em algum momento, professor, se eu falar o ser pelo ser. É exatamente a ontologia, que nós vamos ver com mais calma lá no 2º ano, ele se dedica a estudar a mesma coisa, o mesmo princípio da metafísica. A metafísica, ela pretende estudar o ser pelo ser. Então, a ontologia, ela é similar, ela se aproxima. Na verdade, ela é a própria metafísica. Então, uma forma de você tentar explicar a existência de Deus é explicar pelo viés da transcendência para um Deus que está muito além deste campo sensível aqui. É um Deus que está para o mundo que ele é quase que inexplicável, mas está lá, ele existe. Então, quando você explica pelo viés, argumentos pelo viés ontológico, você está querendo falar de uma essência. Você está querendo falar de um ser, e um ser que ele tem uma força. E a filosofia, ele trabalha com ontologia. Tentar entender a essência das coisas. Quando você usa a expressão teologia, é que você tem que tomar cuidado. E tem um outro argumento, que é o argumento da teologia. Na metafísica, existe também a metafísica teológica. E qual é a diferença da teológica? A teológica, ela também, enquanto conceito geral, tem o princípio de estudar o ser pelo ser. Aí, só então, ontologia é a mesma coisa do que teologia? Não, tem uma pequena diferença. A explicação ou argumentação teológica ele procura entender ou explicar o ser pelo ser, mas é um ser absoluto, um ser primeiro. A ontologia, ela não se preocupa, hein? Alô? Falou, Gabriel. Olha só, a ontologia, ela não tem a pretensão de encontrar ou explicar um ser absoluto. Ela quer estudar a essência das coisas, do ser.
E a teologia, a metafísica teológica, ela tem a pretensão ou interesse de investigar a essência do ser absoluto. E o que é o ser absoluto? É o ser do ser. É o ser que originou tudo. É o ser mais poderoso. É o ser onipresente e onipotente. Portanto, para a teologia, este ser tem um nome. Que nome é esse, gente? Deus, Carla. Muito bem. Tem um nome, que é Deus. Então, a teologia, ele tem esta pretensão aí. Em termos cosmológicos, cosmológico no sentido de que existe uma força que impulsiona a movimentação do universo. E por que o Santo Agostinho ele vai trabalhar com esse princípio também, com o princípio cosmológico, de origem das coisas, uma força que começa todo o universo? Os cientistas vão chamar que essa força foi o Big Bang. A visão científica da coisa. Houve uma explosão, o cosmos surgiu e aí então as coisas foram se organizando. Essa é uma explicação. É uma explicação física, uma explicação científica. Mas para Santo Agostinho também existe uma força que movimentou tudo. Essa força é Deus. Então, o que originou o universo, o que originou a harmonia entre as coisas, que tudo isso faz funcionar dessa forma que funciona, foi Deus. Da onde que ele tira esse princípio? Ele vai tirar esse princípio do Aristóteles. O Aristóteles, ele vai ser um crítico, sim, do Platão, discípulo, né, de um dos principais discípulos. Para o final ali do Platão mais velho, ele rompe com o Platão, inclusive forma uma própria, que é o Liceu, né, o Liceu lá na Macedônia, e ele vai escrever sobre metafísica. E em um desses escritos sobre metafísica, ele vai dizer que só existe uma explicação para as coisas se movimentarem, que existiu uma força primeira, que tem o princípio de tudo, que ele vai chamar de um motor primeiro, ou motor imóvel. Esse motor é que fez funcionar, movimentar as coisas, e as coisas vão se movimentando e fazendo funcionar outras coisas, e aí começa uma cadeia de movimentação, uma cadeia de funcionamento. As coisas funcionam porque teve um impulso primeiro. Aristóteles em nenhum momento vai escrever que é Deus, ou que existe uma força superior absoluta, que mais tarde a religião vai chamar de Deus. Ele vai dizer, na verdade, que existe uma força, que eu não sei explicar, por isso que entra no campo da metafísica, mas que teve algum momento, algo começou a fazer tudo se movimentar. O que é muito difícil de descobrir, né, o que levou ou quem impulsionou. O Santo Agostinho, ele vai simplificar para o entendimento do cristianismo. Ele vai dizer que realmente existiu uma força imóvel, onipotente, onipresente, que é o dedo de Deus que tocou e tudo começou a se movimentar. Que todo o universo para Santo Agostinho, lembre-se de passagem, é esse. Ele ainda não está falando de cosmos como um todo. Não quer dizer que ele não tenha lido, porque os gregos já falavam de cosmologia em termos de cosmos mesmo, tá? Ele vai falar que essa força primeira, esse motor, que é a ideia cosmológica, foi Deus, tá? Então Santo Agostinho, ele começa a ter um papel muito, muito importante, fundamental, para a gente entender toda essa lógica do cristianismo, tá bom? Na próxima aula a gente vai continuar ainda nesse capítulo para finalizar, e também nós iremos fazer já atividades, tá? Na aula que vem nós vamos discutir um pouco, eu vou fazer na verdade ali, vou falar um pouco sobre o cristianismo na Idade Média, para a gente entender como é que vai funcionar a ideia de fé e razão no pós-Idade Média, e a gente pensar inclusive o próprio cristianismo começando a se reformular. Mas isso nós vamos ver
na próxima aula, tá bom? Valeu aí, pessoal, dando a força aí pela aula. Valeu, achei bacana. Show! Então a gente se vê na próxima terça-feira aqui, tá bom? Tá boa essa qualidade aí da nova câmera? Não, é um A71, não tenho dinheiro para iPhone. Desculpa, obrigado. Tchau, gente. Abraço para todo mundo. Se vê na próxima.